Olá, meus irmãos, tudo bem? Graça e paz. Aqui é o pastor Bibiano Gonçalves, mais uma vez, podendo servir você com o evangelho, podendo servir você com a mensagem. E hoje eu quero ser bastante específico, falar com você a respeito de dons espirituais. O que é um dom? A gente pode encontrar muitas pessoas com dificuldades a respeito desse assunto. Eu quero nesse vídeo tentar esclarecer algumas coisas, ainda que o tempo não seja suficiente pelo tamanho da proporção que vem a ser propriamente o assunto a respeito de dons espirituais. Bom, antes de falarmos a respeito desse ponto, eu gostaria de fazer como um pano de fundo aqui três fatores muito importantes. Muito importantes. Primeiro fator, gostaria que você entendesse que Deus, ele é imutável. Ou seja, Deus não muda. Deus não há nele variação. Ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Se você pudesse viajar há milhões e milhões de anos atrás, você encontraria o mesmo Deus. Se você puder viajar milhões e milhões de anos à frente, você encontrará o mesmo Deus. Ou seja, ele é imutável. Ele não muda. E o fato de Deus ser imutável faz dele alguém totalmente confiável. Mas como assim? Por que confiabilidade está ligado com imutabilidade? Pensa comigo, como que você estabelece uma confiança em alguém que um dia é de um jeito e outro dia é de outro jeito? Talvez até nos seus relacionamentos familiares, pai, filho, esposo, esposa, de repente você precisa medir como que a pessoa está naquele dia para que você discorra a respeito de um certo assunto. Então, o fato de Deus ser imutável faz dele totalmente confiável. Alguém que tem o atributo da imutabilidade, esse alguém é totalmente confiável. Veja bem, a Bíblia fala sobre o homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Não pense esse homem que alcançará alguma coisa do Senhor. Então, a imutabilidade de Deus faz dele um ser completamente confiável em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer momento da sua vida. Segundo ponto, eu gostaria que você entendesse que ainda que Deus seja imutável, a sua verdade, ela é construtiva. Veja bem, a verdade de Deus, ela é construtiva. A verdade de Deus, ela vai se ampliando no campo do entendimento. Deixa eu fazer uma breve comparação para que você entenda essa verdade construtiva de Deus. Pense comigo, você quando começou sua carreira, seus estudos, lá no primário, vamos usar a expressão, nas primeiras séries, no jardim de infância, de repente te entregaram atividades. Eu me lembro que me entregaram um livro, nesse livro constavam as vogais, as consoantes, números, e eu comecei a aprender a respeito daquilo bem no início da minha vida estudantil, quando eu ainda era uma criança. Só que um dia eu sentei num banco de uma faculdade. E quando eu cheguei num banco de uma faculdade, veja bem, um professor de uma faculdade, ele não chegaria até mim naquele ambiente, naquela localidade e entregaria o mesmo livro que eu recebi no jardim de infância. Pense comigo, aquele livro do jardim de infância é mentira? É algo errado? Não é. Aquilo é uma verdade. Mas aquela verdade não serve para o ambiente pedagógico de uma faculdade. Aquele livro é uma verdade, mas que não serve mais para aquele lugar. Naquele lugar precisa-se de uma outra verdade que foi se construindo no decorrer dos anos. Assim é a verdade de Deus. A verdade de Deus, ela é construtiva. Então, pouco a pouco, o Senhor vai construindo verdades dentro de nós e essas verdades vão estabelecendo entendimentos cada vez mais amplos, que não altera a imutabilidade de Deus. E um terceiro ponto dentro desse pano de fundo, eu quero que você entenda que o mover desse Deus imutável, veja bem, ele é o mesmo, ele é imutável, sua verdade é construtiva, mas o seu mover é dinâmico. Existe todo um movimento dinâmico. Então, o formato, a maneira que Deus se movimentava e agia há anos e anos atrás, de repente todo esse movimento e esse mover seja diferente nos dias atuais e talvez haverá diferenças nos dias futuros. Por quê? Porque a movimentação de Deus é dinâmica, porque o propósito dele precisa ser cumprido em cada etapa e em cada geração. É claro que esse movimento dinâmico
não altera a sua imutabilidade nem a construção da sua verdade. Então, se você fizer uma observação, por exemplo, vamos analisar os momentos de louvores de gerações passadas são diferentes da movimentação dos louvores da geração atual. De repente, a forma que se pregava o evangelho há anos atrás é diferente da forma que se prega o evangelho nos dias de hoje. Existem ferramentas e recursos que geram um dinamismo diferente. O mais importante é você entender que o mover dinâmico não altera a construção da verdade e não deve alterar a imutabilidade do nosso Deus. Entendam isso. Por que esses 3 pontos ao falar a respeito do tema principal desse vídeo? O tema principal desse vídeo, eu quero falar a respeito de dons. Primeiro ponto, o que vem a ser um dom? Um dom, e você vai entender aqui no decorrer do vídeo por que esse pano de fundo a respeito deste assunto do que é dom. Por que falarmos a respeito disso? O que vem a ser um dom? Um dom nada mais é do que uma capacitação, uma habilidade que Deus dá a pessoas para quê? Para que essa habilidade seja usada dentro de um contexto, dentro de um propósito muito específico. Ou seja, Deus entrega dons. E quando nós falamos de dons, nós estamos falando de uma dádiva. Nós estamos falando de algo que Deus entrega gratuitamente, ok? Pense sempre isso. É uma habilidade que Deus dá a alguém gratuitamente para que se cumpra um propósito dentro do contexto específico. Então, quando nós falamos de dons como uma dádiva, quando nós falamos de dom como uma habilidade específica que Deus está dando, o primeiro ponto que eu quero que você entenda é que você nunca deve ter orgulho a respeito de algo que foi lhe dado gratuitamente. O que você fez para receber algo de graça? O que você fez para receber algo gratuito? Nada. Então foi uma dádiva, um presente. E aqui entenda algo muito importante. Todas as pessoas possuem dons, mas nem todas as pessoas possuem ministérios. Qual a diferença? O que entender? Porque ministério é aquilo que você faz com o seu dom. Todas as pessoas que um dia tiveram um encontro com Jesus, que nasceram espiritualmente, porque eu estou falando de dons dentro de um contexto espiritual, dentro de uma ferramenta dada àqueles que tiveram uma experiência de novo nascimento. Todas as pessoas que tiveram essa experiência, que nasceram espiritualmente, ele recebe no mínimo, de 1 a 3 dons, no mínimo, de 1 a 3 dons no seu espírito. 3 habilidades para serem usados dentro do contexto do corpo de Cristo e viver um propósito específico que Deus tenha. Então, você precisa entender que todas as pessoas possuem dons, mas nem todas as pessoas possuem ministérios. E o que vem a ser um ministério? Ministério nada mais é do que aquilo que você faz com o seu dom. Um dia eu entendi, um dia eu descobri a respeito do dom do pastorado, do dom do ensino. E quando eu descobri a respeito desse dom, eu pensei, eu preciso transformar esse dom em um ministério. Então veja bem, você tem um dom, mas você transformou ele em um ministério? Você tem um dom, você tem conhecimento dele, você sabe o que você carrega no seu espírito, e aqui é um grande problema, porque as pessoas possuem. Deus não falhou em te entregar um dom. Nós que estamos sendo falhos em conhecer o que Deus já nos entregou antecipadamente. Então Paulo vem em Coríntios capítulo 12 e ele diz: irmãos, quanto aos dons espirituais não quero que sejais ignorantes. Quanto aos dons espirituais eu não quero que vocês sejam sem conhecimento. Entendo que eu vou falar a maioria das infantilidades, a maioria das meninices que nós vemos dentro de um contexto religioso no tocante aos dons é por falta de conhecimento, é por falta de ignorância. E a ignorância quanto aos dons espirituais levam as pessoas ao risco de se viver um ambiente de idolatria cristã. O que vem a ser essa idolatria cristã? Por falta de conhecimento a respeito do que você carrega, muitos começam a idolatrar o outro porque o outro já sabe e já está fluindo naquilo que ele possui da parte de Deus. Então você não sabe o que você tem. E na ausência do conhecimento daquilo que você tem da parte de Deus, você
superestima o que o outro possui. E a linha para entrar no ponto de idolatria é muito fina no tocante a isso. Por quê? Porque nós precisamos entender que toda a nossa capacitação espiritual, todas as nossas habilidades espirituais precisam estar claras para nós mesmos. E no momento em que isso está claro para nós, o que acontece? Essa espiritualidade, essa habilidade espiritual, esse dom sendo transformado num ministério, ele potencializa a sua intelectualidade. Como assim? Sim, toda a sua intelectualidade bíblica, ela é potencializada pela ausência da ignorância no tocante aos dons. E principalmente isso trará um filtro no tocante a uma intelectualidade secular. Veja que coisa tremenda. Deus te habilita, te potencializa a partir de um dom entregado no seu espírito e agora a sua mente entra num dinamismo muito mais amplo e você consegue identificar todo secularismo que pode impedir ou bloquear as suas faculdades e capacidades espirituais. Então não seja ignorante no tocante ao seu dom, para que você não caia no laço da idolatria. E nesse laço da idolatria começa a existir o quê? Certos níveis, certos tipos de dependência. E é nesse lugar de dependência que muitas vezes as pessoas são subjugadas. Muitas vezes as pessoas são controladas por algumas pessoas que entendem a respeito dos seus dons, mas não têm um caráter tratado para o exercício do seu dom. Nesse ponto, entra muitas vezes, sabe o quê? Domínio, controle, pessoas subjugadas por alguém que um dia entendeu o que carrega, mas não tem um caráter apropriado para o exercício daquele dom e daquela função. Você está entendendo isso? Esse vídeo visa esclarecer alguns pontos importantes a respeito dos seus dons, sabendo que Deus não está alterado, Deus não está mudando, sabendo que a verdade dele está sendo construída e toda a sua movimentação ela é dinâmica. Então entenda, veja isso, Deus te deu habilidades espirituais, mas ele não anula as suas capacidades estratégicas. Então, no momento em que você tem conhecimento do seu dom, e acredite no que eu vou te falar, veja bem, acompanhe o nosso canal, acompanhe os nossos vídeos, e dentro dos nossos vídeos eu estarei ajudando você a identificar o seu dom e ensiná-lo como desenvolver estratégias. É errado termos estratégias? Não, porque Deus nos fez seres pensantes e capazes de ter estratégias no exercício de qualquer função. A grande questão é que nós precisamos desenvolver estratégias dentro daquilo que Deus colocou no nosso espírito. Desenvolver estratégias que estejam dentro do dom que Deus nos deu. Então eu te pergunto, você sabe qual é o seu dom? Se você sabe, você tem toda uma capacidade de desenvolver estratégias dentro daquilo que você carrega da parte de Deus. E aqui eu quero que você entenda um ponto importante. Nunca se mova, nunca construa algo a partir de uma necessidade. Por que é importante? Porque Deus nos deu dons para suprir todo o corpo de Cristo. Esses dons exercem um governo, mas ele nos chamou de forma específica. Quando você olha para a mão tem uma função específica. E eu não posso colocar a mão para exercer a função do olho, porque ela não tem a habilidade do olho. Então você não pode, dentro de um contexto, querer tampar buracos a partir de necessidades que surgem. Você precisa descobrir o seu dom específico e, ao descobrir o seu dom específico, ser pontual, ser estratégico no centro da função para a qual Deus te chamou. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque não existe recompensa da parte de Deus ao se movimentar fora da habilidade que Ele te deu. Vou repetir. Não existe recompensa da parte de Deus pelo fato de você estar se movimentando fora da habilidade que Ele te deu. Mas a vontade de Deus é que cada pessoa descubra o seu dom, transforme esse dom no ministério, usando as estratégias específicas dentro de uma inteligência, dentro de um entendimento, dentro de uma prudência, dentro de uma simplicidade. E essas estratégias alinhado com o dom que você carrega fará com que o ministério surja
e pessoas sejam abençoadas e tocadas por aquilo que você tem. Talvez hoje você está ouvindo esse vídeo e você é alguém que tem muita predisposição em servir. Você quer ajudar pessoas, você quer servir no contexto do corpo de Cristo. Você quer de alguma forma ser útil nas mãos do Senhor e você de repente está já numa jornada, em alguns momentos você sente assim, poxa vida, eu estou cansado. Eu já fiz tantas coisas e nesse momento eu estou cansado. Deixa eu te falar uma coisa, não existe cansaço no exercício do seu dom. Porque a dádiva, o dom como dádiva, ele traz o entendimento de prazer. Tudo que você exerce dentro do seu dom nunca será pesado, promovendo estresse, cansaço. Se você está fazendo algo que está trazendo resultados como estresse, cansaço e opressão, você está se movimentando fora daquilo que Deus te deu. Talvez um segundo ponto seria aquela sensação de estar fazendo algo que não era para ser feito. Nossa, eu estou fazendo algo aqui porque me pediram, falaram para mim fazer, mas eu tenho uma sensação que não é exatamente o que eu tenho que fazer. Discirna isso. Na verdade, discernimento também é um dom do Espírito. Por quê? Porque nós precisamos discernir se o que estamos fazendo é exatamente aquilo que está alinhado com o que a gente carrega. E terceiro ponto, às vezes daquela sensação de você ter feito muitas coisas e no final você olha e fala, eu fiz e não fiz nada. Porque você não viu resultados, ainda que não se trabalhe por resultados, é natural que resultados apareçam dentro daquilo que você exerce. Afinal de contas, se você tem um dom de ensino, é natural que as pessoas aprendam. Se você está ensinando e ninguém está aprendendo nada, isso deve ser levado em consideração se você está fluindo dentro daquilo que você supostamente pensa que você carrega. Sabe, queridos, é muito importante. Na centralidade do seu dom, todas essas coisas, esses sintomas finais que eu anunciei aqui agora há pouco, elas desaparecem. Porque você entende exatamente o prazer e o privilégio do exercício de algo que está dentro do que você possui. A sensação de que você está fazendo algo exatamente no centro. Você diz, eu nasci para isso. E no final você começa a ver o fruto daquilo que você possui em Deus. Sabe? É um tempo de entendimento a respeito do que carregamos, porque não é o quanto você está fazendo, é a pontualidade daquilo. Às vezes você se tornou alguém ativista, e nem sempre quem é ativista no exercício de uma função quer dizer que essa pessoa esteja sendo eficiente no exercício do seu trabalho. Ativismo não tem a ver com eficiência. E o que eu quero te dizer é, eu te convido a uma jornada, caminharmos juntos para descobrirmos quais são os nossos dons, os dons que você possui e através disso fluir no centro da vontade de Deus de uma forma leve, de uma forma gloriosa, no nome de Jesus. Amém? Espero que esse vídeo, que essa pequena mensagem seja útil para você. E se ela for útil para você, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus irmãos, nos abençoe simplesmente com o fato de compartilhar para que essa mensagem auxilie na maturidade das pessoas no tocante aos seus dons, ok? Deixe o seu like, deixe a sua mensagem, deixe os seus comentários e em nome de Jesus que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possíveis. Deus abençoe, graça e paz.